Seja muito bem-vindo à primeira aula aqui do canal. Se você não me conhece, está chegando aqui agora. Meu nome é Simon Mamed. O que eu faço aqui, o propósito deste canal aqui é te ensinar inglês como um adulto inteligente. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo, né, aprender inglês como um adulto inteligente. Se você é um adulto, não há a menor necessidade de eu infantilizar a maneira com a qual você aprende inglês. Concorda comigo? Você não tem o cérebro de uma criança mais. Então a gente não precisa ficar infantilizando as coisas para que você entenda, para que você compreenda e para que você aprenda as informações. A gente já pode trabalhar como um adulto. Veja bem, não tem problema nenhum a gente usar material infantil para estudar inglês. Em muitos casos, os materiais infantis são excelentes para a gente poder trabalhar. Mas a questão toda é a maneira com a qual a gente aprende. Eu não preciso te ensinar de uma maneira infantilizada, porque você já é um adulto. E é isso que a gente vai fazer ao longo deste canal aqui. Para o primeiro vídeo, eu acho que nada vem a calhar mais do que uma aula com o seguinte título: Por onde começar a aprender inglês de maneira definitiva? Né? Muita gente aí na vontade de aprender inglês, muita gente no afã, na ânsia de querer aprender inglês rápido, acaba cometendo erros aí que vão fazer essa pessoa, na verdade, se frustrar e até desistir dessa jornada aí tão digna e tão importante que é aprender um outro idioma que tem a capacidade aí de fortemente impactar a sua vida, né. Vamos lá, muito bem. Eu gostaria de começar aqui com uma pergunta, que é a pergunta que eu geralmente vejo as pessoas mais fazendo quando fala de aprender inglês, ou quando eu vejo que alguém quer aprender inglês. Ela pega lá e fala assim: "Qual que é o melhor aplicativo que tem para poder aprender?". Pensa, a pessoa já está totalmente focada em uma 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 vertente de aprendizado, que nem é, questionavelmente, a melhor, que são aplicativos de idioma. Não é assim. A pergunta que deveria ser feita, na verdade, é: como que adultos aprendem o idioma de maneira eficaz? Porque se você parar para pensar, há séculos atrás, não precisamos nem ir muito longe, séculos, algumas décadas atrás, nem aplicativos existiam, e ainda assim as pessoas aprendiam idiomas. Né? Se você for olhar, por exemplo, o Tolkien, né, que escreveu lá Senhor dos Anéis, o Hobbit, Roverandom, vários outros, né, Mister Blaze, tem inúmeros livros do Tolkien. Era um excepcional linguista que sabia 30 idiomas. Pensa, fluentemente eram 13, se não me falha a memória aqui. As pessoas aprendiam idiomas mesmo sem existir aplicativos. Mas hoje, quando a gente fala em aprender idioma, a pessoa já quer: "Qual que é o aplicativo que eu uso aqui para eu poder aprender?". Não, 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 calma. Vamos primeiro entender como que um adulto aprende inglês de maneira efetiva. Foi feita uma pesquisa, várias pesquisas na verdade, né, mas eu estou sintetizando aqui, sobre como os seres humanos, né, como adultos aprendem inglês e adquirem o idioma. E essas pesquisas, né, concluíram que um ser humano adulto médio, né, normal, não estou falando ninguém excepcional e ninguém extremamente burro, estou falando de uma pessoa média, mediana, precisa, para adquirir vocabulário, ao ponto de conseguir utilizar esse vocabulário nas atividades cotidianas, seja para poder falar, para poder ler, para poder ouvir, para se comunicar. Essa pessoa mediana precisa interagir com o idioma, interagir com uma palavra nova, com um vocabulário novo que ela não conhece, pelo menos 30 vezes. Na verdade, a pesquisa fica ali entre 30 e 60 vezes o número de vezes, de recorrências que a pessoa precisa ter contato com uma palavra nova para ela então conseguir internalizar aquilo e ser capaz de utilizar nas atividades dela. E a gente vê que isso é tão verdade que quando a gente olha, por exemplo, vou colocar aqui para você. Quando eu pego e pergunto para você assim, ó, você tem alguma dúvida na sua vida do que seja essa palavra aqui? Dog, cachorro. Não, né? Não tem dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. E aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você já viu essa palavra? Umas 30.000, né? É mais ou menos o mesmo propósito aqui. A gente tem que começar a desenvolver o nosso acervo linguístico, né, o nosso arcabouço linguístico, que é tudo que você tem de um idioma
para poder utilizar e se comunicar? De maneira recorrente. Porque se você só aprendeu uma palavra hoje, nunca mais vê, nunca mais ouvir, nunca mais falar, nunca mais ler, você não vai lembrar mesmo, entende? Então, ao invés de sair perguntando qual aplicativo, onde que eu, o que que eu faço? Não, 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 pera. Como que eu aprendo? É isso que a gente tem que olhar. Como que é o ato de aprender? Porque aprender o idioma é você ser capaz de absorver as informações que você ouve, ou as informações que você lê, ou as informações que você encontra, né, quando as pessoas se comunicam com você, processar aquelas informações, interpretá-las e conseguir utilizar novamente. Isso é o processo de aprendizado. Essa capacidade para você poder ir evoluindo no seu uso da língua. Isso é o aprendizado do idioma. Então você aqui, só pela própria natureza da coisa, que vai demandar você gastar um certo tempo para poder desenvolver isso, você já vê que não é uma atividade tão imediata assim. Tem muita gente que fala: "Ah, eu preciso aprender inglês, porque mês que vem eu tenho uma prova. Eu preciso aprender inglês, porque daqui 2 meses eu vou viajar". Então, não vai dar, não vai dar. Porque esse não é um processo cognitivo que você consiga concluir nesse tempo. Você não consegue concluir. Então, naturalmente, é preciso compreender que, naturalmente, o aprendizado do inglês leva e demanda certo tempo. Você vai precisar passar um tempo aprendendo inglês. Quando a gente olha, por exemplo, para o Odisseu, né, lá da Odisseia, o herói grego, a gente vê que ele saiu para poder fazer a guerra de Troia, levou 10 anos para os gregos chegarem lá e guerrear na Ilíada, e depois ele levou mais 10 anos para voltar para casa. Ou seja, 20 anos fora de casa. E ele não estava preocupado com quanto tempo eu vou chegar em casa, ele estava preocupado com as coisas que ele tinha que fazer ali, hoje, naquele dia. E essa é mais ou menos a abordagem que a gente tem que ter, entende? Ou quando a gente olha, por exemplo, para São Tomás de Aquino, que eles chamavam ele até de boi mudo, porque ele não conversava muito, ele só ficava ali quieto estudando, um doutor da igreja, né? Ele não estava preocupado com respostas rápidas, ele estava preocupado com a verdade. E é a mesma coisa aqui que a gente deve, eh, nos basear também na hora de estudar inglês. Eu não quero aprender rápido, eu quero aprender de verdade. Esse é o ponto, né. Então vamos lá, eu quero colocar aqui para você um erro comum que eu vejo as pessoas fazendo logo no início. Erro comum do iniciante, a pessoa que está ali começando a aprender inglês, que é o seguinte: começar estudando gramática ou tentando entender/decorar regras, ao invés de, vou até deixar aqui para eu completar para você aqui, ó. As pessoas ficam só focadas em gramática, acha que comprar um livro de gramática e começar a ler esse livro é estudar inglês. Não é bem assim. Na verdade, para você que está no básico, se você for pegar um livro de gramática, as chances são que isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Porque o que você precisa massivamente é ficar exposto ao idioma de maneira eficaz. Isso é o que você precisa, ficar exposto ao idioma de maneira eficaz. E a maioria das pessoas não faz aqui, pasme-se, espante, é de se espantar. A maioria das pessoas faz o quê? Compra um livro de gramática, ou vai no cursinho, fica estudando regra de gramática, ou decorando regrinha. É isso que acontece. Mas saiu ali daquela aula do cursinho, fala se não é assim, se você já fez, você sabe. Saiu da aula do cursinho, você desligou o inglês na sua vida, acabou, só volta na semana que vem, quando eu de novo vou lembrar que eu tenho que estudar inglês. Mas no dia a dia não tem nada, não tem a substância de estar em contato com o inglês. Então a gente precisa trazer isso. Por quê? Ficar fazendo isso pode dar a sensação de controle, mas não leva
à fluência, não leva à fluência. Você vai achar que você está no controle, porque você está estudando inglês, quando na verdade você está estudando gramática, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Vou te falar uma coisa aqui que eu sempre gosto de falar. A gramática é como se fosse um manual de instruções do inglês. Pensa assim, ó, manual de instruções do inglês. O inglês é uma ferramenta e a gramática é um manual de instruções. Pensa aqui comigo por analogia. O carro também é uma ferramenta, serve para você se locomover, carregar coisas. Se você for lá e ler o manual de um carro inteiro, significa que você sabe ler? Ó, significa que você sabe dirigir? Não, claro que não. Você sabe como que um carro funciona, mas você não sabe dirigir. A mesma coisa é aqui com o inglês. Se você fica só estudando gramática ou regras, você sabe como que a língua funciona, mas você não sabe usar. Esse que é o ponto crucial. Por isso que a gente precisa, ao estudar inglês, ter aquela exposição efetiva de forma massiva. E aí já entra o que eu considero que é extremamente importante para você fazer, que é uma base sólida, por meio da é aquilo que eu chamo de EG. Hoje você já vai ser introduzido ao contexto do que eu chamo de EG. O que vem a ser EG, professor? Exposição guiada. O que é a exposição guiada? Explico. Quando a gente fala, né, "Ah, tá, então entendi, tem que ficar exposto ao idioma", não é só isso. Por que que não é só ficar exposto ao idioma? Não é você só ouvir as coisas em inglês, não é você só pegar um livro e ler, não é só fazer aula de conversação, não basta, não adianta. Tem que ser uma exposição guiada, porque ela é efetiva. Por que que eu chamo ela de guiada? Vou te explicar. Mas antes, veja aqui comigo se você entende. Imagine que você esteja num clube, e aí você chega lá no clube, tem uma piscina lá. E aí tem algumas pessoas dentro da piscina. Pergunto: a pessoa que está dentro da piscina, ela sabe nadar? Não necessariamente. Ela está imersa ali naquele ambiente, mas não necessariamente ela sabe nadar. Se você pegar uma pessoa que não sabe nadar, colocar na piscina, ela vai ficar ali na beirada, vai ficar no raso, ela está dentro da piscina, mas não sabe nadar. Para você aprender a nadar, você tem que fazer o quê? Aprender as técnicas de natação. Aí sim você vai aprender a nadar. Aqui com o inglês é a mesma coisa. Não basta você estar imerso no idioma ou exposto ao idioma. Você tem que estar exposto de maneira guiada. O que é essa atividade de guiar? O que torna a exposição guiada? É você estar utilizando as técnicas específicas para que essa exposição seja eficaz. Você não vai só ouvir, existe uma maneira para você ouvir o inglês. Você não vai só ler, existe uma maneira para você ler de forma que aquilo seja efetivo. Então aqui eu estou apenas te introduzindo a esse contexto da exposição guiada, para você ter a noção de que é assim que você vai desenvolver aquele, lembra lá atrás que a gente falou do arcabouço linguístico para você aprender inglês? É assim que você vai desenvolver todo o conjunto de ideias em inglês que você tem na sua vida, de forma efetiva, por meio da exposição guiada. Lá dentro do Praxis, por exemplo, que é o curso de inglês, eu realizo a exposição guiada com você. Eu não viro e falo, faça isso e isso, tchau. Não, eu falo, faça isso, isso e isso, porque você pode fazer de forma autônoma, mas eu pego e eu faço junto com você. Porque é isso que a gente precisa. Esse é um grande problema que eu via antes, né? Quando eu simplesmente falava para as pessoas, faça isso, isso e isso. A pessoa, ah, tá, entendi. Ela faz? Não. E aí eu falei, então tá, vou criar um negócio aqui que você não vai ter como. Você vai ser obrigado a fazer, porque eu vou fazer com você. Então a aula é isso, é eu fazendo com você. Entende? E aí não tem como você não evoluir, porque você tá ali realizando as técnicas da exposição guiada. Entende? Então, assim, óbvio, né? A primeira aula nossa aqui, tô colocando de maneira bem introdutória para você entender os conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do tempo, né? E que vão realmente produzir resultado para você. Antes da gente poder finalizar, eu quero trazer aqui o que eu considero que são 3 coisas práticas para você fazer já, hoje, já começar a fazer. Antes de eu
colocar aqui na tela, essas coisas práticas, já quero falar para você novamente. Se você está assistindo a aula aqui, deixa o seu like aqui na aula. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estejam aprendendo inglês ou que queiram aprender o inglês. Vai lá. É muito melhor quando a gente tem um parceiro, uma pessoa que está junto da gente, né, na jornada. Vamos lá. Coisas aqui para você poder fazer. O que fazer primeiro? Tá? Vou colocar 3 coisas aqui para você. Primeiro, você vai definir uma rotina simples para o uso das técnicas de exposição guiada, tá? Por 2 coisas aqui para você. Primeiro, tá vendo que eu falei ali rotina simples? Simples. Não adianta você tentar criar uma rotina extremamente detalhada, minuciosa e complexa se você não consegue cumprir. É 1000 vezes melhor que você tenha uma rotina singela, simples ou até mesmo simplória, mas que você cumpra. Isso é muito mais efetivo. Então esse é o primeiro ponto. Nada de ficar tentando abranger, nossa, eu vou fazer isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Não. Não, 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 não. Fala assim, ó, eu vou fazer isto aqui. Pronto. Aquilo ali você vai cumprir. Segundo ponto, definir uma rotina simples para o uso das técnicas da exposição guiada. Obviamente que lá dentro do Praxis a gente estuda isso a fundo, e aqui em outras aulas a gente vai acabar falando disso, mas eu vou apenas dar uma introdução aqui para você. Nessa aula aqui não é o objetivo de eu ensinar o que são essas técnicas, né? Mas existem as técnicas, basicamente, tá? Nesse nível aqui que a gente está, são as técnicas do bombardeio e as técnicas do resgate. Técnicas por meio das quais você vai ficar exposto e receber uma quantia massiva de informação no idioma e técnicas pelas quais você vai absorver uma quantidade massiva de vocabulário. É a receita que você quer. Você está recebendo informação e, ao mesmo tempo, você está expandindo o seu vocabulário. Pronto. É isso para você construir uma base extremamente sólida. Segundo ponto aqui para você: buscar pensar como diria as coisas no dia a dia. Como assim, professor? Explico. Durante o seu dia, né, conforme você vai aplicando as técnicas ali da exposição guiada, durante o seu dia, pergunte-se a si mesmo, ainda que mentalmente, tá? Às vezes você está no serviço, você não pode ou não quer falar em voz alta para não parecer um doido, mas pergunte-se mentalmente: nossa, como que eu falaria isso aqui em inglês? Por exemplo, vou pegar aqui a xícara para eu beber, né? Tá, tô aqui com a caneca de, de uma mini caneca, né? Uma xícara aqui de chá. Vou beber. Por causa da voz, né. Aí vocês perguntam: "Nossa, tô pegando a xícara aqui para eu beber. Como é que eu falaria isso em inglês? I'm taking the mug so I can drink". Comece a se perguntar. Se você não tem ainda o nível de formar frases, ainda que simples, comece se perguntando o nome das coisas. Por exemplo, ó, vou pegar a xícara aqui. Espera aí, como é que fala xícara? Xícara é cup, mas pode ser mug, se for uma caneca. Comece a se perguntar. Se você não souber, você vai atrás e pesquisa. É exatamente esse o propósito de você se indagar ao longo do dia. Ah, vou pegar o celular aqui para olhar um negócio. Espera aí, como é que eu falo celular em inglês? Aí você já aproveita e olha. Então, crie o hábito de mentalmente ir fazendo isso consigo mesmo, nas diversas situações do dia a dia. Como que eu falaria isso aqui em inglês? Ou como que chama isso aqui em inglês? Comece com essa atividade, você vai ver que rapidamente você vai estar se questionando com uma velocidade absurda. E isso vai contribuir para a sua evolução também, tá? O último ponto aqui para você, eu não poderia deixar de falar que ele é importante, é não se preocupar em falar ou escrever no início. Tem gente que vai aprender vai começar a aprender o inglês, já quer sair falando, já quer sair escrevendo. Não é assim. Não é assim. Aliás, pode acontecer até o contrário. Você quer sair escrevendo, sair falando, e isso impede que você aprenda de fato. Porque você nem recebeu informação ainda. Como é que você já quer colocar alguma coisa para fora? A gente vai trabalhar esse conceito mais para frente, né, de habilidades receptivas, que é o listening e reading, você está recebendo informação, e habilidades produtivas, que é o writing e speaking, você está colocando informação para fora. A gente vai trabalhar isso outras vezes. Mas tem que ter esse jogo. Primeiro você recebe informação para depois você colocar para fora. Não dá para eu colocar para fora aquilo que eu nem tenho.
Faz sentido? Beleza? Bom, é isso para essa aula de hoje. Espero que tenha iluminado para você aí, pelo menos inicialmente, o caminho do aprendizado ao idioma, tá? Se você está aprendendo ou considerando aprender inglês e quer aprender comigo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder entrar em contato, ver se tem alguma vaga aberta para a turma, para você começar a sua preparação comigo. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá.